Eu estava aqui pensando na minha caminhada no meio evangélico e eu lembrei aqui de quando eu era muito jovem. Com 15 anos eu reconheci a Cristo como Salvador da minha vida e eu lembro de alguns irmãos muito simplesinhos, sabe, de algumas pessoas muito simples que não sabiam falar direito. Muitas pessoas observavam a forma de se vestir, uma sandália arrebentada, um sapato furado, uma roupinha simples. Mas sabe o que eu lembro também? Que quando eles pegavam o microfone, irmão fulano, irmã fulana, com a sua oportunidade. Meus amigos, só de recordar, me bate um sentimento tão bom. Os irmãos pegavam o microfone e a primeira coisa era: saúde os irmãos com a paz do Senhor. E quando eles falavam assim: abra sua harpa no hino 545, o olho fechava no automático. Então a gente começava todo mundo junto que já sabia de cor e salteado. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com Pai está. Você conhece? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando você via, estava todo mundo louvando junto. Nós sabíamos todas as estrofes. Primeira estrofe, coro. Segunda estrofe, coro. Terceira estrofe, coro. Na maioria dos hinos da harpa. E o que tem acontecido? Parece que nós temos trocado os louvores da atualidade, colocado eles no lugar dos louvores antigos, que a gente louvava da harpa. Sabe por quê? Porque com o passar do tempo, algumas coisas foram sendo deixadas para trás. Algumas coisas foram caindo no esquecimento. Parece que uma essência que nós vivemos se perdeu. Nós adaptamos ao novo, o novo à nossa vida, e deixamos aquilo que a gente acha como velho, como antigo, antiquado, para trás. Quem nunca chorou ouvindo um louvor da harpa? Quem nunca sentiu a presença de Deus ouvindo o louvor da harpa? Eu estou tirando pela minha vida também, onde a gente começa a observar algumas coisas que sempre tocaram a nossa vida e que nos acompanharam no início da nossa caminhada inteira. Até ontem nós estávamos vivendo um evangelho diferente e agora nós temos vivido momentos tão estranhos que a verdade é essa. Como pode um pastor cristão, um pastor evangélico dizer uma coisa dessa? Ei, eu não estou mentindo, não posso ser julgado por uma realidade, por algo que é verdade que nós temos vivido.
Se perderam algumas coisas. Regras estão sendo quebradas. Os altares, ao invés de ser um lugar consagrado para a ministração da palavra de Deus, para adoração e glorificação a Deus, tem se tornado palco de apresentação e, pior, de brigas, de discórdias, de dissensões, de contendas entre irmãos. Pessoas fazendo do altar e do púlpito um lugar para lavar roupa suja, no ditado popular. E isso é muito triste. Eu não posso usar o altar da igreja para impor as minhas ideias contra pessoas. Se eu não concordo com o comportamento, eu não posso usar o altar da igreja para fazer isso. Como nós vimos aí ontem, antes de ontem, alguns dias atrás, um pastor querendo se justificar no altar porque uma pregadora subiu no altar e disse que não era produto, ou que o pastor chamou ela de produto. Irmãos, eu nunca imaginei, nesse tempo que eu tenho de evangelho, que eu veria pessoas subindo no altar da igreja para discutir sobre cachê, sobre valores, sobre ser produto ou não. Mas, lamentavelmente, eu vivi para ver isso. Queria eu não estar vivendo num momento como esse. Porque o altar é um lugar separado para nós adorarmos a Deus. A igreja não é ambiente de discussão. A igreja não é ambiente das pessoas ficarem se justificando por uma atitude tão errada como o cachê, como a pessoa pode se justificar pelo seu erro, pelo seu pecado, ao lugar dela se derramar diante do Senhor. Mas não é um lugar que tem que ser usado, principalmente por liderança, por pessoas que são nomes no meio gospel. Irmãos, nós mesmos estamos sujando os nossos altares, nós mesmos estamos fazendo com que as pessoas olhem falando assim, ah lá, um crente brigando com outro crente em cima do altar. Olha o que a igreja se tornou. Eu sei que você vai olhar esse vídeo e vai pensar assim, pastor, era melhor você ganhar tempo trazendo uma pregação para a nossa vida. Por um lado, eu concordo com você também, mas por outro, eu não posso, como liderança no meio gospel, eu não posso me calar. Eu não posso ser conivente. Eu não posso aceitar de boca fechada o que nós temos vivido. Aí você de repente vai colocar nos comentários aí, mas pastor, a fulana disse que o pastor chamou ela de produto, porque ela cobrou um determinado cachê que para eles eram muito poucos. Irmãos, prestem bem atenção naquilo que nós temos vivido. Errada ela de se justificar em cima do altar. Errado ele de se justificar em cima do altar. Não precisava ter sido como foi. Eles não precisavam ir para cima do altar, diante de um púlpito na frente da igreja, para discutir sobre cachê ou sobre ser produto ou não. Ela poderia ter subido no altar e pregado os 30 minutos que foi determinado. Se ele falou ou chamou ela de produto, errado também, porque chega uma parte
onde o pastor da igreja vai dizer que o pastor da igreja nem traria ela aqui, então por que levou? Às vezes o que dá a entender é que quem levou já está observando o momento que essa menina está vivendo para realmente fazer um vídeo para ganhar ibope. Eu não quero acreditar nisso, mas é o que dá a entender. Coisas que não tem necessidade. Se você não gosta de uma forma que alguém prega ou da forma que alguém louva, não leva na tua igreja. Irmãos, não sou contra uma pessoa receber uma oferta que a igreja possa dar, ou que a igreja venha custear um transporte ou uma estadia, o alimento de quem está sendo convidado. Não vejo mal nenhum honrar. Só que eu também não concordo com estipular valores. Eu sei que muita gente vai entrar aqui e vai dizer assim: mas quem está louvando, para uns eles pagam cachê alto e para outros pagam cachê pequeno. Errado também. Errado também. Irmãos, vamos mudar essa visão que as pessoas estão tendo do Evangelho de Cristo. Se o Evangelho significa boas novas, que Evangelho é esse que nós temos propagado? Um Evangelho de mentira, de engano, de discussão, de divisão dentro da igreja, nos altares da igreja. Irmão, veja bem, não que eu concorde ou discorde, mas entenda comigo, eu vim de uma época em que, quando eu era auxiliar de trabalho, que é o primeiro cargo ali dentro da igreja, que depois vem obreiro, diácono, presbítero, evangelista, pastor e tudo mais. Quando eu era auxiliar de trabalho, se eu queria conversar com alguém ou levar uma mensagem, trazer uma notícia para alguém que era do ministério, irmãos, eu parava na escada e pedia para chamar o presbítero, o evangelista ou o pastor que estava no altar. Por respeito, por reverência, quem está ali em cima, que a gente entende como uma autoridade. Irmãos, não me leve a mal, mas agora o altar tem sido tão vilipendiado, tão corrompido, que parece que as pessoas não têm mais reverência de subir em cima de um altar, sobe de qualquer forma, fala o que quiser, fala besteira que entender, sem imaginar a repercussão que isso vai causar, ou o impacto que vai causar na vida de quem está ouvindo. Quero te convidar, você, a chegar dentro da tua igreja e, com o seu comportamento de um cristão verdadeiro, com o seu testemunho de verdade, mudar a vida de outras pessoas. Não estou querendo dizer para você só usar as tuas palavras para tentar convencer ninguém, mas mudar as tuas atitudes, agir de forma diferente. Uma pergunta: você tem sido um crente verdadeiro? Você vai poder colocar nos comentários aí: você está se achando perfeito ou santo demais. Não é isso não. Irmãos, eu tenho as minhas falhas, já cometi vários erros na minha vida também. Mas só que o problema não é esse, o problema é uma questão de a pessoa fazer, não se arrepender e carregar aquilo pro resto da vida, achando que não tem consequências, que pode fazer o que quiser. Um evangelho que tem sido pregado nos altares, de aceitação, de inclusão. Você pode viver da forma que você quiser, você pode fazer o que você quiser, você pode usar a droga que você quiser. Pega a sua maconha, apresenta a Deus e usa, mas não abandona a Deus. Que evangelho é esse? Que mentira é essa? As pessoas estão caindo na armadilha do inferno direitinho. Sangue de Jesus tem poder. Muita gente tem caído nessa questão e muita gente tem se adaptado a isso. Não, é verdade.
O evangelho é diferente, Deus é amor. Ei, não vai achando que Deus é só amor, não. A ira de Deus também existe, tá? Eu sei como é, já passei por momentos difíceis. Já sofri consequências difíceis por erros, por atitudes erradas, por fazer o que não era para fazer, por seguir o que não era para seguir, por dar ideia demais à opinião dos outros. Eu tive que reconstruir a minha vida. Não se engane você, achando que eu nasci em berço evangélico ou que eu tive uma vida muito fácil. Ah, é playboyzinho. Ah, sempre teve tudo de mão beijada. Que não é assim não. Quer saber da minha história? Pode me perguntar. Eu estou à total disposição de quem quiser conhecer a minha história. Mesmo que você não ache tão interessante de repente como a sua. Mas cuidado com esse evangelho que tem vindo para destruir. Com esses acontecimentos, irmãos, nós perdemos tanto tempo que uma parcela muito grande do que tem acontecido hoje é culpa nossa também. Muitos vão dizer, não, é para que isso cumpra as escrituras. Também, concordo, legal. Mas sabe o que eu entendo também? Nós perdemos muito tempo com doutrinas humanas e deixamos de aplicar a sã doutrina, que é aquilo que é bíblico. Nos preocupamos muito que pode fazer isso, na igreja não pode, o irmão não pode se vestir assim, a irmã não pode se vestir assado. Não é que a gente tem que se vestir de qualquer forma, mas nós perdemos muito tempo com isso, enquanto o inferno estava maquinando todas essas armadilhas. E agora nós temos vivido isso aí que nós temos vivido. Que nós estamos vivendo momentos difíceis. Momentos difíceis. E para encerrar, eu quero te dizer aquilo que eu aprendi de uma forma muito simples, que Deus salva, cura, liberta. Só Deus pode transformar a história de alguém. Quem muda é o evangelho, não é a igreja. Que você possa viver um evangelho verdadeiro. Lembrar da essência que foi gerada na sua vida no início da sua caminhada. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.